O que você acha de uma série destrinchando as habilidades do desenvolvimento humano, os marcos do desenvolvimento humano, a partir do inventário Portage operacionalizado? Isso mesmo, nós não vamos seguir todo o passo a passo do manual do inventário Portage, mas nós vamos trazer aqui todas as áreas que o Portage avalia, de 0 até 6 anos de idade, para a gente avaliar os principais marcos do desenvolvimento infantil em cada uma das áreas, para que a gente possa aprender sobre esses marcos e deixar de uma vez por toda para trás aquela velha máxima de que cada criança tem seu tempo. Vamos lá? Bom, antes de tudo, deixa eu me apresentar se você é novo por aqui. Sou Fábio Coelho, psicólogo especialista em TEA e ABA e supervisor internacional em ABA pelo IBAL. Sou diretor da Academia do Autismo e aqui no canal a gente traz várias temáticas sobre TEA e ABA para que você possa aprender conosco gratuitamente. E hoje nós vamos falar sobre o comportamento cognitivo. Antes de mais nada, você sabe o que é cognição? É um conjunto de habilidades como, por exemplo, percepção, memória, tomada de decisão, processo decisório, linguagem, comportamento simbólico e habilidades relacionadas ao conhecimento acadêmico e de pré-alfabetização. Um conjunto muito importante de habilidades, então, que a criança ela vai adquirindo desde o seu nascimento e que é muito importante que ela desenvolva a partir do seu entorno, junto com o ambiente familiar, com o ambiente escolar, com outros ambientes sociais e que envolve também o aprendizado da linguagem, o aprendizado de habilidades motoras, habilidades atléticas e por aí vai. O comportamento cognitivo, então, da pessoa vai se desenvolvendo ao longo da vida a partir dessas relações. Mas, logicamente, que nós precisamos saber como que as habilidades cognitivas vão sendo desenvolvidas e o que é esperado em cada faixa etária do desenvolvimento infantil, para que a gente possa mapear atrasos nesse desenvolvimento e, principalmente, objetivos de intervenção, seja em casa, na escola, com o meu plano de ensino individualizado, ou na clínica, com um plano terapêutico singular, que vai focar, logicamente, nessas prioridades, que são aquelas habilidades que já deveriam ter sido adquiridas pela criança, mas que, por algum motivo, ela encontra-se em atraso. Então, saber esses marcos e o que é esperado para cada faixa etária é fundamental para quem deseja atuar ou quem já atua com crianças com atraso no desenvolvimento. Tá, Fábio, mas o que você está me falando que eu preciso ficar atento ao que o meu filho vai se desenvolver, o meu paciente, o meu aluno, até os 6 anos de idade? E como eu vou saber disso? Você deve estar se perguntando. Pois bem, nós dividimos aqui algumas habilidades que são esperadas em cada uma das idades até os 6 anos. Lembrando que o inventário Portage você não precisa se limitar até os 6 anos de idade, porque nós estamos falando de um desenvolvimento esperado, um desenvolvimento cronológico. Se a criança tem 7, 8, 9 anos, mas ela talvez ainda não tenha alguma dessas habilidades adquiridas, o instrumento pode se encaixar perfeitamente para você sondar quais são essas habilidades para que a gente possa ensinar. Mas sem mais delongas, vamos mostrar para vocês aqui na tela quais são as habilidades em cada uma das faixas etárias para o desenvolvimento cognitivo de uma criança. Bom, estou mostrando para vocês aqui as principais habilidades, né, esperadas para cada uma das faixas etárias, mas lá no inventário Portage, somente dentro da área cognitiva, são 108 comportamentos esperados, dividido em todas as faixas etárias. Tá? Então, se você deseja se aprofundar, o inventário Portage é super indicado para vocês. Eu vou deixar inclusive um card aqui onde eu explico 4 motivos para você aplicar o inventário Portage operacionalizado. De 0 a 1 aninho de idade, o que é esperado que uma criança desenvolva na área cognitiva? Então a criança ela vai aprendendo, né, aquelas interações de remover um pano do rosto, né, que está tampando a visão dela, tá? Então o primeiro movimento de que ela consegue agir ali para tomar uma decisão que vai ajudar ela no dia a dia. Procura o olhar com o objeto que foi tirado do seu campo de visão, então esse rastreio do olhar, o procurar um objeto ausente é esperado de 0 a 1 aninho.
e também descobrir um objeto escondido sobre um recipiente. Você pode pegar um objeto de preferência da criança, um brinquedinho da criança, tampar com um pote, com uma bacia ou com um pano, e ela então é esperado que ela retire esse recipiente para ela encontrar um objeto que estava sob o domínio dela e que ela perdeu, né, o contato visual. Então ela vai descobrir encontrando esse objeto. E de 1 a 2 aninhos de idade, a gente vai aprendendo algumas habilidades um pouco mais complexas. Aqui já é esperado, por exemplo, que a criança, ela recebendo um balde ou uma bacia, né, ou um pote com 6 objetos dentro desse recipiente, que ela consiga retirar 6 objetos um por um, né, ela consiga retirar os objetos. Também é esperado de 1 a 2 anos, já levando um pouquinho para a área mais acadêmica, que a criança consiga ter o primeiro manejo, né, com lápis, giz de cera, né, aqueles lápis mais grossos, né? A criança começa a fazer rabiscos no papel, ainda sem um direcionamento, né? Mas ela já consegue então começar a fazer movimentos com o uso do lápis. E também aponta para si quando recebe, por exemplo, uma pergunta: cadê fulaninho? Cadê ciclaninho? Então você vai dizer cadê e o nome da criança, e ela já consegue identificar que o nome que está sendo chamado refere-se a ela, ou seja, essa noção do eu começa a ser construída, né, um comportamento simbólico importante nessa faixa etária de 1 a 2 anos. É esperado então que com 2 aninhos a criança já tenha essa capacidade. De 2 a 3 anos, a criança ela começa a expandir o seu repertório cognitivo, montando quebra-cabeças de encaixe, contendo, por exemplo, 3 pecinhas geométricas, ou quebra-cabeça com 3 peças, ou peças geométricas que ela precisa encaixar um círculo num círculo, né, na forma de um círculo, um triângulo na forma de um triângulo. Então ela consegue ter esse domínio dos encaixes e dos quebra-cabeças. Dentro do uso do lápis, né, ela já começa a copiar círculos, quadrados, listras, né, traços. Então ela começa a copiar movimentos, né, com o lápis já mais direcionado, e emparelhamentos, né, ela começa a fazer os pareamentos, né, por identidade, pareamentos que são de coisas iguais, tanto de imagens, uma imagem igual com uma outra imagem igual, e também com cores, né? Parear o azul com o azul, o vermelho com o vermelho, o verde com o verde. Então esse destaque aqui, tá? Para os emparelhamentos é importante porque é uma habilidade que vai ser pré-requisito para todo o ensino pedagógico e acadêmico dessa criança. De 3 a 4 anos, ela entra, né, um aprendizado das partes do corpo. A criança começa a construir a noção do eu, identificando as partes do corpo, seja em imagens, seja em outras pessoas, e depois nela mesma, né? Então você pergunta: aonde está o nariz, aponta a orelha, cadê os olhos, né? E ela consegue identificar então 10 partes do corpo. Ela aprende também a imitar outras pessoas, uma habilidade fundamental para todo o aprendizado durante a vida dessa pessoa, a capacidade de copiar comportamentos, né? Então ela vai começar aprendendo a imitar movimentos simples com o corpo, depois movimentos mais finos e até movimentos fonoarticulatórios, e começa a agrupar objetos em categorias. Se antes ela pareava, né, por identidade, uma coisa igual na outra, agora ela começa a categorizar esses objetos por categorias. Então os animais, ela agrupa os animais, ela agrupa eletrodomésticos, ela agrupa meios de transportes, ela agrupa eletrodomésticos. Então ela começa a separar as coisas por categorias. De 4 a 5 anos, ela começa a apresentar uma capacidade numérica importante, né? Identificando o valor em moedas ou em notas, identificando números de 1 a 5 e a quantidade, né, de objetos ao número, né, o pareamento da quantidade com objetos. E ela também, na parte da memória, consegue ter a capacidade de se recordar de objetos vistos em uma figura. Então ela observa uma figura durante um período de tempo, essa figura é retirada, pode ser uma página de um livro, por exemplo, com várias figuras, e você pergunta para a criança: o que tinha na imagem? O
que tinha ali? O que você viu ali? E ela consegue lembrar de 4 coisas que ela acabou de ver sem a figura, sem a imagem, sem aquela página estar presente. E por fim, de 5 a 6 anos, ela identifica as vogais em ordem, ela consegue escrever seu próprio nome, ainda com letra de forma, né, aquela letra bastão, e ela aprende a nomear as letras do alfabeto, também maiúsculas, já chegando muito próximo de um nível de alfabetização. Então perceba como a gente vai avançando no cognitivo e o quanto é importante nós sabermos essa escada do desenvolvimento infantil para a gente saber em que degrau a nossa criança está e poder mapear corretamente um plano de ensino. Viram, gente, como é muito importante nós conseguirmos mapear em que nível a nossa criança está e se ela já tem aquelas habilidades que seriam esperadas para aquela faixa etária num desenvolvimento típico. Logicamente que se a criança tem algum atraso, tem autismo ou algum outro atraso no desenvolvimento infantil ou uma deficiência intelectual, logicamente que a gente não vai enquadrar ela nessa tipicidade do desenvolvimento humano, e sim um currículo individual. Mas é muito importante que a gente entenda esses marcos para a gente saber aonde a nossa criança se encontra e poder traçar o melhor plano de ensino, respeitando a sua individualidade e não pulando etapas. Daí a importância de todo profissional que atua com crianças dominar o desenvolvimento infantil. Gostaram desse vídeo, gente? Se você gostou, dá o joinha, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e se você ficou com alguma dúvida, deixe aqui nos comentários, porque a temática é muito importante para todos que atuam ou que têm crianças em casa. Vamos para as próximas etapas aqui da nossa websérie e no próximo vídeo eu vou falar para vocês sobre o desenvolvimento da linguagem, um passo a passo em cada um dos marcos até os 6 anos de idade. Um grande abraço e eu vejo você lá.